Antes de gravar. Esse ele tá para o microfone. Bom, gente, vamos começar então. O que a gente fez? Só para contextualizar. Né? Nós pegamos os exercícios que tiveram menos acerto lá no simulado. Foram, se eu não me engano, 4 ou 5 exercícios. E montamos a resolução aí de 4 exercícios. E fizemos uma apresentaçãozinha para explicar para vocês. No caso do Matheus em específico, ele não participou do simulado, mas ele vai estar também vendo o que foi os maiores erros e ter a oportunidade de ver a resolução também. Tá? Então, vou começar a apresentar. Vou explicar o primeiro exercício. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Ela está inteira? Cheia? Sim. Beleza. Então vamos lá, gente. Esse é um aulão que a gente vai fazer. Vai durar aí, dependendo de acordo com a demora na explicação dos exercícios, tirar dúvida de vocês. Né? Então, eu acredito que não passe muito de 1 hora e meia. Tá? Eu acho que vai ficar entre esse horário. Bom, então vamos começar aí pelo... Primeiramente, sejam bem-vindos aí, né? E um recadinho aí que ao longo desses últimos meses aí antes do Enem, de vestibulares, nós vamos trabalhar juntos, fazendo o nosso melhor para aprendermos o máximo possível, nos respeitar e apoiar em todos os desafios. Então, esse é um recadinho aqui. É da própria apresentação, achei legal aí passar para vocês. Bom, então o primeiro exercício aí que teve menos acerto foi a questão 3 do simulado. Então ela fala assim, ó, o Enem 2020, Enem do ano passado, que foi esse ano. Realizou-se um estudo sobre a violência no Brasil. As taxas obtidas para os homicídios de mulheres de 1980 a 2010 estão registradas no gráfico. Então, aqui a gente está tratando de interpretação de gráfico, certo? Então tem o ano aqui no eixo X e a taxa de violência em 1000, né, em 1000 mulheres. Então, tá lá, de 1980 até 2010, o valor mínimo e o valor máximo oscilando aqui. Aí vem a questão. De acordo com os dados apresentados, o aumento percentual relativo da taxa de 2007 para 2010 foi mais próximo de 11%, 13%, 17%, 50% ou 89%. Então, o que a gente tem que observar primeiramente? Analisar lá os anos de 2007 para 2010, certo? Então, ó, 2007 está até mostrando aqui no gráfico, ó, foi 3,9 e 2010 foi 4,4. O que a gente pode fazer aqui para resolver? Ele quer esse intervalo aqui, o quanto que aumentou, né, daqui para cá. Nós temos duas maneiras para fazer isso. A primeira maneira é pegar esse 4,4 e ele ser o total, ou seja, ele ser um 100%, certo? E pegar o 3,9 e ver o quanto ele é dessa porcentagem aqui do 100%. E depois fazer a diferença. Fazendo a diferença, ou seja, um menos o outro, vocês vão ver o resultado de quanto que aumentou, certo? Outra coisa que pode ser feita, outra metodologia, pegar esse 3,9%, igualar ele a 100% e pegar o 4,4 e ver o quanto que ele representa dentro desse 3,9. Ele vai dar um valor maior, certo? Do que 100%. Então, esse valor que der maior do que 100% vai ser, tirando o 100%, vai ser o próprio valor, certo? Ou seja, vai envolver basicamente regra de 3, tá? Então, essa questão, ela foi uma das menos assertivas, né? Que tiver menos taxa de acerto, mas eu acredito que foi principalmente em analisar o que vai ser feito para utilizar essa regra de 3, certo? Porque relativamente ela é uma questão simples de se resolver. É só identificar quais são os intervalos que vai ser utilizado nessa regra de 3 e vai sair o resultado direto. Tá? Então, entre as questões que a gente vai apresentar aqui, a questão 3 é a mais simples de ser resolvida, é a mais fácil. Tá? Então, ó, vou mostrar a resolução aqui para vocês.
eu deixei bem claro aqui, ó. Há diversas formas de se resolver esse problema. Não tem uma forma só. Tá? Então, por exemplo, a gente vai apresentar aqui todas as nossas resoluções, certo? Essa não é a única forma de ser resolvido. Isso para qualquer exercício. Tá? Para qualquer exercício existe mais de uma forma de se resolver. Tem as mais simples, tem as mais fáceis, tem as mais longas, tem as mais curtas. Essa aqui é a mais curta possível, certo? Então, ó, o que a gente vai fazer? Ó? Nesse caso, aplicando a regra de 3, considerando 3,9 como um padrão de totalidade, 100%, temos, então, 3,9 ele está para o 100%. O 4,4 ele está para x, certo? Lembrando lá da regra de 3. Então, a gente vai multiplicar em cruz, aqui vai ficar o quê? 3,9x, que vem aqui para baixo, certo? E 4,4 vezes 100 vai ser 440. Passando dividindo aqui esse 3,9 sobre o 440 sobre o 3,9, ele vai resultar em 113%. Ou seja, como a gente tinha previsto, vai ser um resultado maior do que 100%, porque o nosso 100% aqui ele é menor do que o valor que a gente quer achar. Então, o que a gente tem? Aumentou quanto? Aumentou de 100 para 113%. Ou seja, teve um aumento de quanto? Teve um aumento aí de 13%, certo? Então, voltando lá na alternativa, qual que representa 13%? Alternativa B, beleza? Vocês entenderam o processo? Teve alguma dúvida? Eu não estou enxergando a tela aqui, deixa eu sair daqui. Não sei como é que sai daqui. Aqui. Deu para pegar, galera? Tô voltando aqui pro chat. É, exatamente, o nervosismo, porque tem tempo envolvido, né? Se não tivesse tempo envolvido, daria para fazer, reler, fazer com mais calma, né? E conseguir resolver mais tranquilamente. Né? Mas como a questão do tempo ela está sempre envolvida, seja vestibular, seja Enem, então infelizmente tem que ser feito nesse modelo. Então, treinar mais leitura, identificar quais são os elementos que você vai utilizar no gráfico, nem por exemplo, eu vou voltar aqui rapidinho. Essa questão aqui, ela é curta, certo? Mas ela poderia ser dada um, de um texto, né? Um texto gigante aqui falando já a violência já virou tema de várias discussões, não sei o que, virou a políticas públicas para a defesa da mulher. Não, ele podia tranquilamente nessa questão aqui ter um texto enorme explicando sobre a história da violência de mulher e no final está escrito essa questão aqui, entendeu? Então, é saber identificar o que eu preciso para resolver o meu problema, certo? Então, por isso que é importante a interpretação do gráfico. Qual que é o intervalo que eu quero analisar aqui? Ele já me disse aqui que é de 2007 para 2010. Está marcado aqui 2007 para 2010. Às vezes a pessoa pega 1996, não presta atenção que é 2010. Ou pega a totalidade aqui, quanto que aumentou do primeiro para o último aqui. Né, sem prestar atenção que aqui existe um ano inicial e um ano final de análise. Então é importante tomar cuidado nessas questões e o resto vai tranquilamente. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Limitações? Desespero? Então é isso, gente. Então vou passar para a Sim. próxima. Ah, perdão. Oi? Pode repetir? Eu teria que estar sem dúvidas. Ah, tranquilo. Beleza. Então, gente, eu vou anotar aqui e a Duda continua. É a Duda, né? É, isso mesmo. Beleza.
Bom, gente, eu vou resolver dois exercícios junto com vocês. O primeiro é esse aí, que eu acho, creio que foi esse que não teve nenhum acerto, né? E ele, assim, ele não é difícil, mas tem que ter interpretação. Então, eu vou interpretar junto com vocês e aí a gente vai compreender como que resolve ele, tá? Vamos lá. Aprendiz de Marinheiro, 2016, que é o nome do vestibular. Seja A igual a 120, B igual a 160, X igual a o MMC de AB e Y MDC de AB, então o valor de X mais Y é igual a 460, B 480, C 500, D 520, E 540. Bom, gente, esse exercício, ele é basicamente tudo que está no enunciado a gente vai usar como informação para a gente resolver o nosso exercício. Então, a primeira informação que dá é que o valor de A é 120 e o valor de B é 160. Aí o que diz também que o nosso x é igual ao MMC de A e B. Então, para a gente achar o valor de x, a gente tem que fazer o MMC de 120 e 160. E para a gente achar o y, a gente tem que fazer o MDC de A e B. Então, o que é o MMC? Os múltiplos mínimos comuns. E o que é o MDC? O máximo divisível comum. E aí, vocês lembram qual é a diferença entre esses dois? Sim, não? Coloquem aí Na no chat. verdade, eu nem sei fazer MMC, porque eu não sei o número que eu tenho, é aquele que tem que fatorar, né? Eu não sei qual número eu fatoro cada valor. Tudo bem, a gente vai aprender agora, tá bom? Ó, então vamos lá. O jeito de montar aqui a diferença? Não, mais ou menos isso. Eu vou mostrar pra vocês, né, qual é a diferença, que eu acho que dá pra confundir bastante. Eu mesmo, eu tive que pesquisar hoje pra entender realmente a diferença entre os dois, mas é bem diferente, na verdade. E aí eu vou ensinar pra vocês como que resolve, tá? Então, o que que basicamente está escrito aqui? Para encontrar o valor da soma de x com y, é necessário primeiro encontrar esses valores, o valor de x e o valor de y. Dessa forma, vamos fatorar os números. Primeiro a gente vai fatorar em fatores primos. Então, a gente sempre fatora com números primos. O que que são números primos? São aqueles números que ele só pode ser dividido, só são divisíveis por um ou por ele mesmo. Por exemplo, o 3, o 2, o 5, o, enfim, o 11, o 13, por aí. Esses são os números que só pode ser dividido por ele mesmo e por um. E depois calcular o MMC e o MDC entre os números dados. Então, primeiro a gente vai fatorar. Como que a gente fatora? Bom, a gente vai fatorar os dois, os dois números juntos. Então, a gente vai fatorar ao mesmo tempo. Aí, como que a gente faz? A gente tem o 120 e o 160. O menor número, o menor fator primo é o 2. Então, primeiro a gente vai fatorar por 2 até chegar em um momento que a gente não consegue mais dividir por 2, tá? E não necessariamente os dois números vão ser divididos por 2. Vai chegar um momento que nenhum dos dois vai ser divisível por 2 e aí que para. Mas se um deles estiver ainda sendo sendo ainda dá para dividir por 2, então a gente vai continuar, tá? Então aqui o que acontece? Tem o 120 e o 160. Os dois são divisíveis por 2. Então, quando a gente divide 120 por 2, dá 60. E quando a gente divide o 160 por 2, dá 80. Quando a gente divide o 60 por 2, dá 30. Quando a gente divide 80 por 2, dá 40. Quando a gente divide o 30 por 2, dá 15. E quando a gente divide o 20 por 2, dá 10. Tá, o 15 é divisível por 2? Não, não é. Então, o que que a gente faz com esse 15? A gente abaixa. E aí a gente divide o 10, porque o 10 ainda continua sendo divisível por 2. E aí o que acontece? Divide 10 por 2 vai dar 5. Qual é o próximo número primo que dá para dividir o 15
ou o 5, ou os dois. O 3, o 15 é divisível por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. E aí, o 5 não é divisível por 3, então abaixa. Aí, o próximo número, que é um número primo, que é divisível por 5, é ele mesmo, o 5. E aí, 5 dividido por 5 vai dar 1. E aí, quando chega no 1, quando finaliza a nossa fatoração. Deu para entender essa parte da fatoração? Não? Sim, sim. Tá bom. Deu mesmo, né? Bom, aí a gente fez a fatoração bonitinho. Mas aí a gente ainda não achou o nosso MMC e nem nosso MDC. Como que a gente vai calcular? Primeiro eu vou explicar para vocês como a gente calcula o nosso MMC. O nosso MMC é a coisa mais simples do mundo. Como que a gente calcula? Tá vendo esses números aqui, ó? Todos esses números aqui do lado, que a gente dividiu o nosso 120 e o nosso 160, a gente vai simplesmente multiplicar eles. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vai ser basicamente isso. E aí vai dar 480. Então, a gente achou o valor do nosso X, que o MMC de 120 e 160, que é 480. O nosso MDC, como que a gente acha o nosso MDC? É assim, o MDC, a gente vai pegar apenas os números que divide o 120 e o 160. Deixa eu explicar certinho para vocês. Aqui, o 120 e o 160 é divisível por 2. Então, esse 2 vem para cá. O nosso 80 e o nosso 60 é divisível por 2. Então, esse outro 2 vem para cá. O nosso 30 e o nosso 40 é divisível por 2. Então, esse outro 2 vem para cá. Aqui tem o 15 e o 20. O 15 não é divisível por 2. Então, esse 2 daqui não vem para cá. O 15 e o 15 aqui também não é divisível por 2. Então, esse 2 não vai para lá também. O 15 e o 5, os dois não são divisíveis por 3, apenas o 15. Então, esse 3 não vai para lá também. Aí, aqui, o 5 e o 5 são divisíveis por 5. Então, esse 5 vem para cá. Então, a gente multiplicando os números que dividiu os nossos dois, o 120 e o 160, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que vai dar 40. Deu para entender como que calcula o nosso MDC? Sim, sim. Ana? Tá, vamos lá. Quando a gente está calculando o nosso MMC, a gente pega todos esses números aqui da fileira. Para a gente achar o nosso MMC, a gente pega toda essa fileira aqui e multiplica. É muito simples. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar o nosso 480. Quando a gente pega o nosso MDC, o que acontece? A gente só vai pegar os divisores aqui que divide os dois números, as duas fileiras. Então, aqui o que acontece? Tem o 120 e 160. Os dois são divisíveis por 2. Então, esse 2 aqui, a gente pode marcar, a gente pode dizer que ele vai para a nossa multiplicação do MDC. Esse 2 aqui, ele também vai. Por quê? Ah, entendeu? Porque ele é divisível, ele divide o 60 e 80, entendeu? Então, todo divisor aqui que dividir as nossas duas fileiras, ele vai para a nossa multiplicação do MDC. Então, aqui a gente chega que o nosso MDC é 40. Então, o que que é o nosso MDC? Pode falar, Ana. Então, no caso, o MMC são todos os números que a gente fatorou. E o MDC somente o que dividiu os dois números, do X e do Isso, Y. exatamente. Exatamente. Entendi. Agora eu entendi, Pro. Aí aqui a gente achou o nosso valor de MDC e lá tá falando que o que que é o nosso MDC? É o nosso
Y. E o que que é o nosso MMC de 120 e 160? O nosso X. Então, agora que a gente chegou no resultado dos dois, basta a gente somar. Então, vai ficar 480 mais 40, que vai dar 520. É difícil? Não é difícil, ele é facinho de confundir a gente. É, isso é. Mas deu para pegar tudinho desse exercício? Alguma dúvida? Vocês querem que eu explique de novo? Ou dá para ir pro próximo? Eu acho que dá pra ir. Beleza, então. Sofia e Matheus, tudo certo? Beleza. Bom, então agora a gente vai para a nossa questão 7, que é a nossa questão da Unesp. E aí ela diz assim: se Z é igual a 2 mais I vezes I mais I vezes I, então Z, o conjugado de Z será dado por A, menos 3 menos I, B, I, 1 menos 3I, C, 3 menos I, D, menos 3 mais I e E, 3 mais I. Bom, foi eu que dei essa aula, né, de números complexos e tem algumas coisas que a gente tem que lembrar para resolver esse exercício. E aí eu até entendo o porquê que foi um dos que menos foi acertado, porque ele é bem chatinho realmente de fazer. E aí a gente vai entender agora como que faz. Passou? Tá. Primeiramente, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que simplificar essa expressão que ele nos deu. Porque o que acontece? A gente quer achar o conjugado do nosso Z. E para achar o nosso conjugado, a gente tem que simplificar a nossa expressão da maneira, deixar da maneira mais simples possível, né? Deixar simplificada realmente. E aí, o que acontece? No exercício, não é dado essa informação que eu coloquei aqui em cima, observação. E ao quadrado é igual a menos 1. Menos 1. Mas, quando a gente estuda números complexos, a gente viu lá, né, que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, a gente tem que lembrar isso para a prova. Porque se a gente não lembrar, por exemplo, se vocês não lembram dessa informação, vocês não conseguem resolver esse exercício. Então, é uma aula que a gente tem que lembrar. Tem aulas que a gente tem que lembrar de algumas coisinhas para conseguir resolver exercícios. Então, vamos lá, ver como que a gente simplifica essa expressão. Ó, Z é igual a 2 mais I vezes I mais I vezes I. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela multiplicação distributiva. Então, o 2 vai multiplicar o 1, aí depois o 2 vai multiplicar o I. Aí o I vai multiplicar o 1 e o I vai multiplicar o I. Quando a gente faz essa distributiva, como que fica? Fica 2 mais 2i mais I ao quadrado, porque I vezes I é I ao quadrado. E aí, esse i aqui permanece aqui, então fica vezes i. Aí, o que aconteceu aqui? Aí, ficou 2 mais 3i, porque eu somei esse com esse. E esse i ao quadrado que estava aqui, eu transformei em menos 1. Por quê? Porque é a nossa regrinha da aula. E aí, ficou menos 1 vezes i. Aí, 1 mais 3i vezes i. Ficou assim o resultado. Por que que ficou? Por que que eu cortei o menos 1? Não é que eu cortei, é que tem o 2 aqui e o menos 1 aqui, o que acontece? Eu tenho 2 e devo 1, aí eu pago, fico com 1, tá? E aí fica 1 mais 3i vezes i. Aí eu faço a distributiva de novo, então fica 1 vezes i. 3i vezes i, 3i ao quadrado. Aí pego aquela informação de novo e transformo esse i ao quadrado em menos 3. E aí fica i mais 3 vezes menos 1. Aí eu multiplicando isso aqui por menos 1 vai ficar
menos 3, né? Porque eu tenho um sinal positivo com um sinal negativo, fica negativo, mais i. Calma aí. Menos 3 mais i. Ah, desculpa, gente. Só multiplica o menos 3 aqui, né? Porque só tá multiplicando o i aqui, o i ao quadrado, só tá multiplicando o 3, tá? Então, o i permanece positivo. Deu para entender essa simplificação até aqui? Ou vocês querem que eu repita? Por que que não deu 2 em vez de 3? Eu não entendi essa parte do 3 vezes aí menos um, que deu 3 embaixo. Hum, tá. Eu vou voltar do início para vocês pegarem tudo certinho, porque se eu explicar, não tem como explicar o que você perguntou, tá? Aí eu vou voltar do início. Bom, vamos lá. A gente vai simplificar a nossa expressão. E aí, o que que a gente vai fazer? A distributiva. Então, 2 vezes um vai dar 2. 2 vezes i vai dar 2i. 2 vezes um vai dar. Calma aí. 2 vezes i. Ah, i vezes um vai dar um. Ai, gente. I vezes um vai dar um. I vezes um vai dar i. E i vezes i vai dar i ao quadrado. Vezes i. Beleza. Aí o que acontece? Aqui o 2 vai permanecer. E aí aqui o que acontece? Tem dois i e tem o i, eu posso somar, né? E aí fica 3i. Eu tenho 2i mais i, fica 3i. Aí, aqui, o i ao quadrado, a gente transforma em menos um pela regrinha. Aí fica menos um vezes i. Aí, é, por isso que ficou 3, não ficou 2, Ana. Porque aqui, ó, a gente tem um 2i mais o i, então ficou 3. Aí aqui, por que que ficou um? Porque eu tenho 2 e devo um, pago, e aí eu fico com um. Aí aqui fica um mais o 3i, né? Vezes o i. Aí faz a distributiva e fica um vezes i fica i, e 3i vezes i fica 3i ao quadrado. Aí i ao quadrado é a mesma coisa que menos um, então a gente pega e substitui. Aí a gente multiplica, né, o 3 com menos um, e aí menos com mais vai ficar menos, e aí fica menos 3 mais um. Deu para entender? Ou quer que eu explique mais devagarzinho? Tá. Qualquer coisa vocês falam que eu volto, tá? Aí a gente não chegou no. Calma aí, gente. Não sei se barulho. Agora a gente vai chegar no final do nosso exercício. O que está pedindo no nosso exercício? O conjugado daquela expressão. O que é o conjugado? Calma aí. O que é o conjugado? Basicamente, o conjugado é quando a gente quando a gente muda o sinal do nosso número imaginário. Nosso número imaginário é o i. Ai, gente, calma aí. Os espíritos da casa da Duda. É difícil, gente. Mas voltando, o que é o conjugado? Conjugado, basicamente, é quando a gente inverte o sinal do nosso número imaginário, que é o i. Então, o que aconteceu aqui? A simplificação do nosso z ficou menos 3 mais i. Para a gente achar o nosso conjugado, basta a gente inverter o sinal do nosso i. Então, fica menos 3 menos i. E é isso. Difícil. Vocês não entenderam a parte do conjugado? Quer que eu explique de novo? Entendeu?
Ana, tudo bem? Quer que eu explique de novo? Tá tudo sim, Pro. Tá bom. Bom, então a gente finaliza os dois exercícios. Foi até rápido, né? Mas eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu volte a alguma parte. Se vocês quiserem, eu volto, não tem problema nenhum. Aí vocês falem aí no chat se vocês querem ou não. Mas eu finalizei a resolução dos dois. Qual que é a pergunta, Pro? Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu volte a alguma parte. É, é isso. Tá bom, então. Qualquer coisa, no final a gente pode voltar também sem problemas. Então, eu vou passar a apresentação para a Maria, para ela continuar a aula. Oi, pessoal. Eu preparei a minha questão, no entanto, eu vou explicar ela usando duas telas, duas janelas, né? Para acompanhar vocês e resolver como se a gente estivesse fazendo a prova. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Ok, obrigada. Então, beleza. Certo. A questão que eu vou apresentar é a questão 13 do nosso simulado do Enem de 2016. Então, vamos ler juntos. Em uma empresa de imóveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala 1:8, entra em contato com o cliente para fazer a sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão, respectivamente. Então, vamos analisar aqui a nossa questão. Vou usar o meu Jam aqui com a questão também. Primeiro, a gente vai entender o que a questão está falando e o que a questão quer. A gente tem uma empresa, né, que faz um guarda-roupa nessas dimensões. Então, esses dados a gente vai utilizar. Aí ele fala que o projetista com desenho, ele faz o desenho na escala 1:8. Ou seja, 220 centímetros de altura é a mesma coisa que 2 metros e 20 centímetros. E o que isso significa? Você vai escrever num papel, não vai ter 2 metros de papel para você escrever, então ele faz numa escala menor. A escala real de 220 centímetros, ele vai dividir em 8, numa escala menor, para a gente conseguir ver o desenho no papel. Então, aí ele continua um texto que a gente não vai precisar dessa informação, e finalmente ele falou que foi configurar a impressora, só que teve um problema, então ele teve que reduzir esse desenho que ele já fez, que ele já dividiu por 8, em 20%. E aí ele quer saber qual que é a altura, a largura e a profundidade do desenho que ele imprimiu, já reduzido. Então, vamos analisar o que a gente vai utilizar aqui na questão. 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. A escala 1:8, que a gente vai transformar, e depois vai reduzir essa divisão em 20%. Mas vamos tentar imaginar como que seria esse armário de 220 de altura, 120 de largura e 50 de profundidade. Então, o exercício fala que a gente tem
altura, largura e profundidade. Ele pode ser assim, só que o meu tá torto, não. Ele pode ser maior aqui. No entanto, a gente tem a largura aqui, a altura e a profundidade, certo? Vocês conseguiram entender o desenho, por mais feio que esteja? Ok, sim, Matheus conseguiu entender? Sim, beleza. Então, vamos lá. Nós temos aqui um desenho melhor, a altura, a largura e a profundidade. A altura ele falou que é 220, a largura 120 e a profundidade 50 centímetros. Então, ele quer numa escala de 1 para 8. A real é 220. Então, a gente vai dividir por 8 para obter a escala do desenho que ele tem. Então, 220 dividido por 8 é igual a 27,5. Mas antes da gente realizar essa conta, vamos analisar todas as alternativas. A, B, C, D e E. A gente pode observar aqui que todas essas alternativas, elas são diferentes. Ó. A primeira é 22, a segunda é 27,5, a terceira é 34,37 e assim por diante. Não tem nenhuma igual. E na hora do Enem, quando a gente for resolver, observando isso, só batendo o olho nas alternativas, a gente vê que, à medida que a gente encontrar a primeira incógnita, a primeira altura que a gente vai querer saber qual que é, ela vai ser diferente das outras. Então, a gente não vai precisar resolver todos e perder esse tempo de fazer qual que é a altura, qual que é a largura e qual que é a profundidade. Encontrando um só, ou a altura, ou a largura, ou a profundidade, a gente já tem a resposta na hora, porque todas elas são diferentes. Então, vamos lá. Dividindo a altura, que é 220 por 8, para achar na escala, achamos que o resultado no desenho é 27,5. Então, aí a gente vai, aqui na nossa questão, identificar os outros. Fazer a mesma coisa com a profundidade e com a largura. A profundidade vai dividir por 8, vai encontrar um resultado, e a largura também. Certo? Mas, no Enem, vocês vão encontrar um. Pode ser a altura, ou a profundidade, ou a largura, já que todos os resultados são diferentes. E, por último, ele fala aqui, no exercício, que a impressora deu um problema e ele teve que reduzir esse desenho que ele encontrou em 20%. Ou seja, a gente tem um valor aqui, mas ele quer 20% desse valor, certo? Então, a gente tem a escala 1 para 8, obteve o resultado 27,5. Vamos reduzir para 20%? Como que a gente faz isso? Vai multiplicar por 80%, porque 20 mais 80 é 100%. Ou a gente pode fazer também uma regrinha de 3. Aqui, vamos fazer uma regrinha de 3, que é 27,5, a gente tem que é 100%, certo? Então, ele quer saber numa escala de 20%. X é 20%. E aí a gente vai multiplicar 20 vezes 27,5 e vai dividir por 100. Esse resultado que a gente vai encontrar, que é x, né? Que é igual a x, ele só vai representar 20%. Então, vamos fazer aqui o resultado. 27,5 vezes 20 dividido por 100 vai dar 5,5. Então, x é igual a 5,5. Certo? Mas isso é 20%. Só que ele falou que reduziu em 20%. Ele reduziu. Aqui, foi reduzida em 20%. Não que o desenho é 20%. Então, nós vamos pegar o total e subtrair pelos 20%. O total, que é 27,5,
a gente vai subtrair 20%, que é o 5,5. Então, o resultado, a gente vai ter 22 centímetros, certo? Então, a gente encontrou pelo menos a altura, 22 centímetros. A resposta só tem um que tenha 22 centímetros, a alternativa A. Então, a gente já sabe que não vai precisar fazer as outras questões. Mas, por via das dúvidas, nós vamos aqui resolver todos estes, reduzir 20%. E aí, a gente vai encontrar a profundidade a 5 centímetros e a largura a 12 centímetros. E vamos olhar aqui, profundidade 12 centímetros, largura 12 centímetros e a profundidade de 5 centímetros. Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Ficou confuso? Podem falar, eu tento explicar novamente. Certo. Ana? Entendi sim, Pro. Ok, e esse foi o resultado da nossa questão. Muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, só perguntar. A gente faz de novo. Isso. Todo mundo entendeu tudo certinho, gente? Alguém ficou com alguma dúvida e alguma questão? A gente precisa que vocês saiam daqui sem as dúvidas, pelo menos dessas questões. Tá? Então é muito importante vocês falarem pra gente aí se tá tudo certo mesmo, tá? Nenhuma dúvida? Sofia e Ana também, tudo certo? Sofia e Ana também, vocês gostariam da gente resolver alguma outra questão da preferência de vocês, que vocês queiram lá do simulado, que vocês lembram que vocês também tiveram dificuldade? A gente tem as resoluções aqui das 15, então a gente pode explicar para vocês aí alguma que vocês preferirem. Vocês têm alguma em mente que ficou, nossa, essa aqui eu preciso muito perguntar e tal? Tem alguma questão nesse sentido? A gente vai enviar também para vocês a resolução de todas as questões. Vai ficar disponível lá no Drive e no Classroom também. Beleza. Bom, vou fazer alguns comentários finais aqui, tá? Pra gente finalizar. Vocês perceberam que, assim, a nossa aula, a gente apresenta o conteúdo em 1 hora para vocês, às vezes menos, né? E para fazer exercícios é necessário a revisão do material e praticar. Matemática, todas as matérias exatas, não só matemática, mas assim, física, ciências, química, tudo que exige cálculo, processos longos de resolução, exige a prática para aprender. É impossível, eu falo por mim, eu falo pelas professoras aqui também, é impossível a gente ver a matéria uma vez e guardar o conteúdo completo para fazer na prova depois. É impossível. A gente estuda até hoje para dar aula para vocês. Todas as aulas nós temos que estudar, temos que ter o conteúdo em mente, porque é impossível ter todo o conteúdo na cabeça. Tá? Imagina ter tudo isso para a prova sem uma base ali, sem algo para para se apoiar, certo? Então, por isso que a gente insiste sempre para vocês, revisem os exercícios, tenta fazer pelo menos um,
de cada aula. Entre em contato com a gente quando tiver dúvida, né? Revisa os conteúdos que a gente sempre está disponibilizando no Drive. Isso não só para vocês que estão aqui, mas também para quem está assistindo depois que está sendo gravado, né? Porque é muito, muito importante. Eu diria para vocês que 40% do aprendizado está durante a aula e 60% está na hora da revisão e na hora de fazer exercício e tirar dúvida. Então, é muito importante vocês fazerem os exercícios e revisarem os conteúdos, tá bom? Então, assim, nós teremos mais um simulado, vai ser lá na aula 32, nós estamos atualmente na aula 22, se eu não me engano, 23, então vai demorar um pouquinho ainda, né? Agora a gente vai entrar de férias e tal, mas nesse simulado até lá, a gente vai estar apoiando vocês, nós já estamos em contato com vocês, né? Os professores já estão acompanhando vocês, então, gente, nós estamos fazendo aí o que podemos para ajudar vocês, tá? Então, a gente pede essa colaboração aí para, na medida do possível, estar sempre fazendo os exercícios e buscando informação com a gente. Então, nós estamos aqui justamente para isso, beleza? Então, vocês têm alguma dificuldade em acessar os materiais? Estão conseguindo? Vocês conseguem acessar os vídeos quando preciso do cursinho? Vocês têm alguma dificuldade nesse processo? Acessar material? Ou vocês conseguem acessar? É um fator importante também. Se a gente tiver alguma dúvida de como acessar, a gente pode até abrir aqui a tela e explicar como que entra. Tá? O Matheus também, aí, principalmente, que ele está novo aqui, pegou bem os processos de como entrar, acessar os conteúdos e tudo mais. Importante que vocês falem agora, gente, para a gente finalizar. Isso, exatamente, exatamente. Cada link que foi mandado lá naquele dia para você é uma sala de aula online com cada matéria. Então, é por lá que é enviado todos os conteúdos, por lá e pelo Drive também. Por isso que a gente sempre manda os links lá para vocês acessarem. Tá? Como assim mais perguntas mais exercícios com perguntas assim? Cara, se puder falar também. Mais exercício para treinar, assim, que nem esse daí da regra de 3 do gráfico, esse de MMC, MDC. Então, só que ó, pegar um exemplo, aquele exercício do MMC, ele estava na lista de exercícios, entendeu? Então, assim, a gente está colocando os exercícios lá, alguns com um nível de dificuldade maior, mas tipo, a maioria é puramente o que a gente dá em aula, tá? Então, é mais vocês explorarem mesmo esses exercícios e qualquer dificuldade entrar em contato com a gente, tá? Então, a gente tem algumas aulas que a gente está fazendo exercício de aplicação e exercícios de vestibular. Outras aulas é mais durante a aula, os de aplicação, e o tipo de vestibular fica na apostila, tá? Então, por isso que é bom vocês revisarem sempre e tentarem fazer os exercícios, tá bom? Vocês gostaram desse formato de simulado? Com uma semana de tensinência, depois fazer as resoluções? O que vocês acharam da experiência? E se caso não der certo aquela questão da gente de mudar as aulas, né, para ter aula na sexta e no sábado, se vocês preferirem, a gente pode fazer uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 3 semanas, aula nesse horário aqui de sábado, só para fazer exercício e tirar dúvida de vocês, dos exercícios. Tá? Então, tudo bem, Sofia, a gente já está finalizando já, tá? Então, obrigado aí pela participação, bom final de semana para você. E a gente pode até ter a ideia de fazer durante algumas vezes esse aumento de sábado aqui, né? Então, deixa eu só parar de gravar aqui, gente.
Já vai disponibilizar também para vocês no YouTube.